Meus irmãos, este é o momento do culto em que o diálogo se torna temporariamente um monólogo, porque por meio da Sua palavra o Senhor Deus nos fala e nós calamos o nosso coração, embora ainda em espírito de adoração e reverentes nós ouvimos a Sua voz, a Sua revelação que está na Sagrada Escritura. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 31, e nós leremos até ao versículo 18. Êxodo 31, de 1 a 18. Nós estamos, para aqueles que estão nos visitando, nós estamos todas as manhãs expondo esse livro de Êxodo, capítulo por capítulo, e estamos no capítulo 31. Esse é o momento da construção do tabernáculo, da ordem para a construção do tabernáculo, na verdade. E nós já vimos todos os utensílios, as vestes sacerdotais, o que elas significam, de que maneira elas apontam para Cristo. E hoje eu quero tratar do tema servindo na proporção do dom de Cristo. Esse é o título da nossa mensagem, servindo na proporção do dom de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa, e com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia do seu com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, que é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Deus, mais uma vez, nós suplicamos que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Que a Tua palavra prevaleça sobre as nossas opiniões particulares. Que o Senhor repare as deficiências da nossa fé. Que o Teu Espírito ilumine o nosso coração e nos convença, ó Senhor, da verdade da Tua palavra. Nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse é o título da nossa mensagem, servindo na proporção do dom de Cristo, e mais para frente explicarei o porquê. Mas já podemos entender que aqui o Senhor Deus está separando aqueles que vão confeccionar todos os utensílios, todas as vestes, todos os tecidos do tabernáculo. Nós já vimos sobre o que o tabernáculo significa para nós, como ele aponta para Cristo em cada um dos seus utensílios. Nós não vamos
nos deter nisso mais. Nós já vimos como as vestes sacerdotais também apontam para a importância desse ofício mediador e como isso se aplica tanto a Cristo como à igreja, que também é chamada de santuário vivo de Deus. Nós vimos isto tudo aqui e agora, depois do Senhor ter descrito cada um daqueles utensílios, como eles deveriam ser, a forma, as medidas, o material, o Senhor Deus agora destaca aqueles que deverão confeccionar esse tabernáculo. E é nesse contexto que ele chama pelo nome esses homens aqui, cujos nomes estão aqui destacados: Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e como seu auxiliar, no verso 6, Aholiabe, filho de Aizamaque. É interessante nós lembrarmos que Moisés era o mediador principal da aliança, aquele com quem Deus falava boca a boca. O Senhor falava com ele do cimo do monte, ele transmitia as palavras ao povo. A Bíblia diz que não se levantou nenhum profeta de novo como Moisés, no contexto da velha aliança, em relação a esse falar boca a boca. Todos os profetas que vieram depois, o Senhor falava por meio de visão ou de sonho, e mesmo naquela época o Senhor falando a Miriam e Arão, falou, olha, se há profeta eu falo por meio de sonhos e visões, mas com meu servo Moisés é diferente, eu falo com ele boca a boca, e como vocês ousaram falar contra Moisés? E nós vimos que o próprio Moisés, em Deuteronômio 18, anuncia que o Senhor suscitaria um profeta semelhante a ele, já apontando para Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado e muito superior a Moisés. Mas eu estou destacando esse ministério de Moisés específico para dizer que, por mais que ele fosse um profeta incomparável no que diz respeito ao Velho Testamento, até mesmo nos sinais que fez, ele não era um homem autossuficiente. E o serviço de Moisés não era suficiente para tudo o que Israel precisava para ser um reino de sacerdotes, para glorificar o nome do Senhor na terra. Quando nós expusemos o que está aí em Êxodo capítulo 18, sobre o conselho do sogro de Moisés, nós estivemos falando sobre um exército de cooperadores, quando por conselho de Jetro, Moisés escolhe capitães de 1.000, de 100, de 50, para com ele governarem, julgarem o povo de Israel. Eu destaquei como um dos princípios o de que ninguém é tão capaz que não precise de ajuda. Aquele que lidera, ele precisa reconhecer que ele não pode fazer o trabalho sozinho. E que a conquista da manutenção da qualidade, a conquista e a manutenção da qualidade requerem um trabalho em equipe e uma cadeia de liderança representativa. E mais uma vez aqui nós vamos ver o Senhor Deus destacando pessoas para auxiliarem Moisés. E neste capítulo em particular, nós precisamos lembrar isso, né? O povo providenciou os materiais, todo o ouro, prata, o bronze, o estofo azul, o linho fino, as especiarias. O próprio Moisés, mas a pergunta é, quem vai dar forma a isso? Quem vai fazer esse tabernáculo? Quem vai reproduzir essa maquete que o Senhor mostrou, cuja imagem, cujo modelo o Senhor mostrou no monte? Moisés havia sido instruído em todo o conhecimento dos egípcios e talvez estivesse, com certeza estava familiarizado com algumas das imagens que ele viu ali, porque tinham algum tipo de relação. Nós vimos aqui o reverendo Márcio Alonso falando dos querubins, né, que eles poderiam se parecer muito com as antigas esfinges, pela foto que ele colocou ali. Mas o ponto é que, por mais que Moisés estivesse familiarizado com algumas daquelas coisas, ele não sabia entalhar e nem sabia bordar, ele não sabia tudo. Ninguém é tão capaz que não precise de ajuda. Nós podemos, então, supor que houvesse homens engenhosos entre os israelitas, mas eles, obviamente, viveram muito tempo em escravidão no Egito, e para aquele tipo de trabalho tão especial, que era uma reprodução do santuário celestial, ainda que simbólica,
aqueles homens que haviam aprendido mais a fazer tijolos e trabalhar com argila, agora tinham que cortar, trabalhar com ouro, e é possível que esses homens já tivessem algum talento, mas como poderiam realizar o trabalho com tanto esmero e exatidão que eram necessários quando eles não tinham por ali possivelmente ourives ou joalheiros, né? Mas operários que talvez tivessem tido o talento enterrado. Lembra quando nós falamos que tudo aquilo que Moisés aprendeu com os egípcios durante 40 anos ficou soterrado, né? E Deus teve que ressuscitar tudo aquilo. Então, como seria realizado o trabalho por esses homens que só sabiam fazer tijolos e cujos dons e talentos tinham sido soterrados por anos de escravidão? E como que eles fariam tudo isso? Seria difícil encontrar uma pessoa para presidir esse trabalho, mas Deus soluciona esse problema. É Deus quem capacita os seus servos. Deus havia escolhido esse grupo de escravos para serem um reino de sacerdotes. E então é que Deus escolhe. E no texto que nós temos aqui, que nós lemos, nós temos duas grandes partes. Na primeira parte, o Senhor Deus, Ele escolhe pelo nome aqueles que deveriam presidir, liderar o trabalho de confecção do tabernáculo, seus utensílios e peças. E na segunda parte, o Senhor Deus relembra o quarto mandamento, acerca da guarda do sábado. E ele encerra, então, com a cena de Deus entregando a Moisés as tábuas da aliança, escritas com seu próprio dedo, aí possivelmente referindo-se somente possivelmente aos 10 mandamentos que estariam nas tábuas. Depois de Deus ter dado instruções, muitas coisas Moisés escreveu, mas é possível que os 10 mandamentos o próprio Deus tenha escrito. Assim que se divide o texto, e eu vou me concentrar principalmente na primeira parte, porque na segunda parte, embora nós vamos falar, nós já vimos isso quando nós abordamos o quarto mandamento. E aqui o que nós vamos exatamente ver, meus irmãos, é como Deus opera para a edificação do seu santuário. E nós não devemos ignorar aquilo que já vimos em mensagens anteriores, a saber que o santuário, ele aponta para algumas realidades espirituais, e eu quero relembrar aqui, nós quando falamos do tabernáculo como um todo, nós vimos primeiro que o tabernáculo, ele apontava para o caráter de Deus. Vários utensílios do tabernáculo apontavam para aspectos dos atributos de Deus, sua santidade, sua majestade, a sua pureza moral, a sua multiforme sabedoria, a sua misericórdia. Várias coisas nós vimos nesse dia que nós falamos sobre o tabernáculo. Mas nós vimos também que o tabernáculo, ele apontava para o próprio santuário celestial, onde Deus habita. É o autor de Hebreus que nos diz isso, e nós não vamos abrir nessa passagem, porque eu já mostrei isso biblicamente na mensagem correspondente. Mas nós devemos lembrar que aquela maquete que Deus manda Moisés fazer, ela é uma reprodução simbólica do santuário celestial, ela aponta para a habitação de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos que o tabernáculo aponta para Cristo, porque Cristo é o templo de Deus. Quando ele veio a este mundo, ele se encarnou, a Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele mesmo em João 2 chamou o seu corpo de templo. Ele é o templo, ele é o próprio Deus encarnado, e por isso o tabernáculo nós vimos em cada peça como cada uma delas aponta para Cristo. Mas nós vimos ainda, em quarto lugar, que o tabernáculo aponta também para a igreja, porque a igreja está unida a Cristo, há uma união mística entre a igreja e Cristo, e a Bíblia diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche a todas as coisas, em todas as coisas. E ainda a igreja é chamada na Escritura de santuário vivo de Deus, de santuário do Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo derramou o seu Espírito, o Cristo exaltado, derramou o Espírito sobre a igreja, que agora é o seu santuário vivo no mundo. E por fim vimos que o tabernáculo aponta para aquele lugar especial, o novo céu e na nova terra, quando o tabernáculo de Deus estará com os homens.
Nós vimos tudo isso. E nós precisamos ter isso em mente quando nós vamos falar da construção do tabernáculo. Porque aquilo que Deus fala com relação à construção do tabernáculo se aplica à edificação da igreja como santuário vivo de Deus. Portanto, o que nós temos aqui, meus queridos, em princípio, aplicando ao Novo Testamento, é como Deus edifica o seu povo. Como Deus prepara o seu povo para ser o seu santuário. Embora Bezalel e Aholiabe estivessem trabalhando com um santuário físico, um santuário móvel físico, sobre o que eles estão trabalhando é um tipo da igreja. E eu quero aplicar esse texto nessa perspectiva. Deus usa pessoas de todos os tipos, com diversos dons e talentos, para edificar o seu santuário vivo, que é a sua igreja. Do mesmo modo como ele usou Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Então, é neste sentido que eu quero expor esse texto com o título Servindo na proporção do dom de Cristo. E quem Deus usa para construir o seu santuário? Ele usa aqueles mesmos que vão ser o seu santuário. Ele usa gente do seu próprio povo. E nós vamos ver aqui 4 aspectos que você vai verificar 5 aspectos, na verdade, da edificação do tabernáculo que se aplicam à edificação da igreja como corpo de Cristo, que são necessários. O que é necessário para que o corpo de Cristo, o santuário do Deus vivo, seja edificado? Deus usa pessoas, Deus usa homens, Deus usa pecadores como nós para executar a sua obra de edificação do seu corpo. Eles servem na proporção do dom de Cristo. O que é necessário? Primeiro, é necessário que Deus os chame pelo nome. Eles são, em primeiro lugar, para que eles sirvam, eles precisam ser chamados pelo seu nome. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E depois no verso 6, eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade aos homens, etc. Para que eu possa servir, para que eu possa ser bênção na obra de Deus, eu preciso, antes de tudo, ser chamado por Ele. É Deus quem dá início, não é alguém que simplesmente resolve, agora eu quero ser da igreja, eu quero ajudar na igreja. O chamado vem de Deus, queridos. Tudo começa com Deus. Aqui o que nós temos é a doutrina da vocação. Há uma vocação específica aqui, divina. Não é para o ofício profético, nem para o ofício sacerdotal, nem para o ofício real, que ainda só vai acontecer com Davi, mas é para trabalhar em obras artísticas, porém, que vão contribuir para a construção do tabernáculo. Mas quando o Senhor diz, eu chamei pelo nome, Ele está dizendo, olha, eu escolhi a dedo. E é aquele a quem eu escolhi que vai fazer a obra que eu o ordenei para fazer. Isto, meus irmãos, na verdade, é uma aplicação ou uma ilustração da verdade que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu peço que você abra lá, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, falando da edificação do corpo de Cristo, Paulo diz o seguinte, no capítulo 12, a partir do verso 4, ele está falando dos dons espirituais, ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Observe o esboço trinitário da exposição de Paulo. Ele fala do Espírito como o mesmo, o Espírito Santo. Ele fala do Senhor, uma alusão a Jesus. E ele fala de Deus, possivelmente uma alusão a Deus Pai. O Deus Trino supre a igreja
e capacita a igreja, só que com dons diferentes. Observe, dons, que são as capacitações ou habilidades, serviço, que é a palavra diaconia, é a realização do trabalho, e realização, que é o resultado desse trabalho. Tudo isso vem de Deus. E ele continua: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E, de novo, no verso 11, apenas para nós destacarmos o que é importante aqui: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Como lhe apraz. Quem escolhe é o Espírito, quem chama é o Espírito de Deus. É Deus quem chama. Então, para que a sua obra fosse realizada, o Senhor chamou homens pelo nome, isto é, vocação. Você sabia que você, que é um crente em Cristo, em primeiro lugar, você é crente porque você recebeu uma soberana vocação. E na semana passada, quem estava na escola dominical, ouviu falar sobre vocação eficaz, que é aquela vocação que tem o poder para induzir a uma resposta positiva da parte do Senhor Deus. Sem ela, ninguém pode se converter. Então, o Senhor Deus primeiro nos chama com uma soberana vocação, Ele nos chama para sermos o seu povo, mas Ele também nos chama individualmente para cumprirmos um ministério ou mais específicos. E não existe nenhum crente que não tenha vocações específicas, que não só operam na igreja, mas também fora da igreja, no mundo, porque sim, no mundo também nós cumprimos uma vocação específica, pela qual nós vamos contribuir para o avanço do reino de Deus. Então, quando Deus diz: eu chamei Bezalel, eu chamei a Oliabe pelo nome, Ele está dizendo: olha, aqueles que vão realizar a obra são os que eu chamei, eu dou início ao ministério, eu escolho a quem eu quero para fazer o que eu quero conforme eu ordeno. Eles precisam ser chamados pelo nome. Você já sabe qual é o seu papel no corpo de Cristo? Você sabe qual é a sua vocação no reino de Deus, específica, individual? Em que área o Senhor Deus quer que você trabalhe? Você sabia que mesmo no exercício da sua profissão, você tem uma vocação a cumprir no reino de Deus? E você tem usado a sua vocação ou a sua profissão? Ou você pensa em profissão em termos de carreira, em termos de sucesso, em termos de dinheiro? Muitos crentes têm essa visão secularizada. Mas a Bíblia diz que Deus nos chamou pelo nome. E Deus tem para cada um de nós uma vocação. Em segundo lugar, esses homens que vão trabalhar na obra de Deus, não só precisam ser chamados pelo nome, mas eles precisam ser cheios do Espírito de Deus. Ele diz, não só que ele chamou Bezalel, ele diz no verso 3, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, etc. Eu o enchi do Espírito de Deus e de habilidade. Eu preciso explicar um ponto aqui, que embora não se precise excluir a virtude moral e espiritual, a plenitude do Espírito, no caso específico de Bezalel, ela está se manifestando sobretudo nas habilidades artísticas dadas a ele e a Oliabe para a confecção do tabernáculo. Veja que o Senhor atrela a plenitude do Espírito, ter enchido do Espírito, a habilidade, o conhecimento, a inteligência, a destreza para fazer obra de artesanato, para fazer escultura, para fazer entalhes, para fazer bordado. Tudo isso foi dado pelo Espírito de Deus. Então, é especialmente nas habilidades artísticas que o Espírito Santo vai atuar aqui na vida de Bezalel. Como diz certo comentarista, nos dias primitivos, no Velho Testamento, toda forma de habilidade, você vai ver isso em várias passagens, que toda forma de habilidade, força e excelência é creditada abertamente ao Espírito de Deus. Isso se deve ao fato, e aqui vem uma verdade importante, de que Deus deve ser considerado a fonte de toda a sabedoria, mesmo da sabedoria humana, por assim dizer. Então, Deus é a fonte de toda a sabedoria. E é óbvio que, à medida que o Velho Testamento se desenrola com maior revelação quanto à natureza santa do Espírito, mais e mais se lhe vão atribuindo
qualidades morais e espirituais, sem, contudo, negar essa verdade teológica. Toda sabedoria vem de Deus. Toda destreza, toda habilidade, todo talento vem de Deus. E nós precisamos entender isso. Você mesmo que esteja aqui presente, se você não é crente, saiba que suas habilidades também vêm de Deus. E é significativo, meus irmãos, eu não sei quantos sabem, que esta é a primeira vez em que se testemunha que um homem é cheio do Espírito Santo de Deus. É a primeira vez. E exatamente no que diz respeito às suas habilidades artísticas. Victor Hamilton, comentando isto, ele fala assim, o primeiro indivíduo cheio do Espírito na Bíblia não é um piedoso antediluviano, ou um patriarca, ou mesmo o santificado Moisés, mas Bezalel, um leigo, coloquemos entre aspas, um encarregado de obra. Esse chamado não é menos sagrado. Entenda isso, crentes, nós estamos aprendendo que algo que nós consideramos secular também é sagrado. Esse chamado não é menos sagrado, não necessita menos da capacitação divina do que o que Moisés e Arão tinham para fazer. A roupa dele, de Bezalel, diz Hamilton, poderia ser um macacão, um capacete e botas. Mas a sua vocação vem de Deus. E sua obra é para honrar a Deus pelo emprego das habilidades que Deus lhe deu. O Espírito de Deus atua, obviamente, dando-nos virtude, as virtudes de Cristo, mas o Espírito de Deus é também responsável pelas nossas habilidades. Isso é reconhecido, meus irmãos, dentro da teologia. Charles Rhodes, por exemplo, na sua teologia sistemática, ele comenta que o Espírito é representado na Escritura como a fonte de toda a vida intelectual. Ele destaca que quando o homem foi criado, disse que formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E Jó, em Jó 32:8, diz assim, na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Essa expressão, o sopro, diz respeito ao Espírito Santo. Ou seja, uma natureza racional, porque a frase assim é explicada, Deus nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Jó 35:11. As Escrituras, prossegue Rod, atribuem de igual modo ao Espírito Santo os dons especiais e extraordinários, e esse é o caso de Bezalel. Através do seu Espírito, Deus não só deu a sabedoria necessária a Moisés para os seus altos deveres, mas também quando designou 70 anciãos, lá em Números 11:17, a Bíblia diz que o Senhor pôs do seu Espírito sobre eles. De igual modo, os juízes suscitados no livro dos juízes, ocasionalmente, quando surgia uma emergência, eles eram dotados pelo Espírito Santo para uma obra particular, tanto como governantes como como guerreiros. Ou seja, até a habilidade física de Sansão, a Bíblia diz, veio o Espírito de Deus sobre ele. É óbvio que, à medida que vai caminhando, você vai tendo as aplicações da obra do Espírito também na transformação do caráter. Mas o que é importante aqui é que, pelo Espírito de Deus, ele habilitou Bezalel. Então você tem homens, como é que Deus edifica? Como é que Deus faz a sua obra? Por meio daqueles que ele chamou e vocacionou. É ele quem chama. Em segundo lugar, são aqueles que ele encheu do seu Espírito. Em terceiro lugar, como consequência, eles são habilitados para toda boa obra. Então, chamados pelo nome, cheios do Espírito de Deus. Em terceiro lugar, habilitados para toda boa obra. O Senhor diz exatamente isso. Eu enchi do Espírito de Deus e de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício. Ou seja, todo tipo de obra que era necessária para o tabernáculo. Observe, mais uma vez, Bezalel não teria ofício de profeta ou de sacerdote. Ele contribuiria com seus dons artísticos. Aqui nós desmistificamos um pouco a ideia de dom espiritual. Porque o dom de Bezalel, ele é espiritual. É para construir o tabernáculo. E dom espiritual é a habilidade e a capacitação que o Espírito nos dá com vistas à edificação do corpo de Cristo. É isto que é dom espiritual.
A Bíblia não tem uma lista exaustiva de dons, e alguns dons que existiam não necessariamente mais existem, os dons revelacionais, por exemplo, porque já temos a Escritura. Outros dons que possivelmente não fossem necessários naquela época poderiam ser hoje. Mas o ponto é que aquilo que Deus me deu de capacidade deve ser usada para a sua glória, para o avanço do seu reino, para a edificação do seu corpo, do seu santuário. Então, o Senhor, Ele é o Criador, como expressão do mandato cultural, dos dons artísticos, e Ele fez a arte para a sua glória. E aqui temos também um ensinamento. A arte feita para a glória de Deus. Abraham Kuyper tem um livro traduzido e publicado pela nossa editora, intitulado A Obra do Espírito, e ele fala sobre essa atuação do Espírito Santo nas artes. Ele diz que, a partir de todos os ensinamentos das Escrituras, nós concluímos que o Espírito Santo tem uma obra de conexão com as artes mecânicas e funções oficiais, em todo o talento especial pelo qual algum homem se destaca em tal arte ou ofício. E esse ensinamento não é simplesmente que esses dons e talentos não é simplesmente que eles não são do homem, mas de Deus, como todas as outras bênçãos, mas também que eles não são obra do Pai nem do Filho, mas do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá criatividade. Então, a distinção descoberta na criação, prossegue Kuyper, pode ser observada aqui. Os dons e talentos vêm do Pai, são dispostos para cada personalidade pelo Filho e são acesos pelo Espírito Santo por uma centelha vinda de cima. Assim, Kuyper conclui que a arte não é invenção do homem, a arte é criação de Deus, e em todas as nações e todos os tempos, os homens têm perseguido as artes de tecer, bordar, costurar, enfim, tudo isso, mas eles têm aplicado as mesmas artes a todos esses materiais, e embora haja diferenças, debaixo dessas diferenças, o empenho, a arte aplicada, o material, tudo isso está à atuação de Deus. Então, a arte não é o resultado do pensamento ou propósito do homem, mas Deus colocou em vários materiais algumas possibilidades de trabalho, e o homem tem de tirar de cada material aquilo que já existia nele em potencial. Então, nessa criação, tudo vem de Deus. Isto é muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós temos certas habilidades que nós usamos com maestria fora da igreja, mas muitas vezes não usamos pensando na glória de Deus, pensando em ser um instrumento para anunciar Cristo. Você já pensou numa arquitetura dentro de uma cosmovisão reformada, por exemplo? Já tem gente pensando nisso. Você já pensou sobre como você deve exercer o direito dentro de uma perspectiva bíblica e reformada? Já tem gente escrevendo sobre isso há muito tempo. A própria ideia de arte, numa perspectiva reformada, você sabia que as pessoas do mundo procuram transmitir suas filosofias através da sua arte, até da arquitetura? Estude a obra de Niemeyer, por exemplo, que praticamente foi o planejador lá de Brasília, e você vai ver que tem uma filosofia que ele quer transmitir. E nós, muitas vezes, como cristãos, não pensamos nisso. Então, esse texto nos ajuda a ter a noção de que uma coisa tão secular, entre aspas, como arte, pode e deve ser usada para a glória de Deus. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que você tem que fazer só músicas com toda a temática cristã, mas até mesmo quando você canta sobre as coisas simples da vida, você tem que imprimir nisso algo do Evangelho, seja direta ou indiretamente. Porque você foi habilitado para toda boa obra, e tudo que você faz, até quando você faz uma comida, você faz para a glória de Deus, e é importante você depender do Espírito de Deus para que você faça com a motivação certa e para que você glorifique a Deus naquilo que você faz. Eles são habilitados para toda boa obra. E eles têm, em quarto lugar, um coração disposto a servir. É interessante que Deus não só coloca o seu espírito, não só dá habilidade, mas Deus dá disposição para servir. Isso está em Êxodo 35. Lá você tem uma passagem paralela, onde mais uma vez o Senhor diz que escolhe Bezalel. Aliás, Êxodo 36 está escrito, desde o capítulo 35, verso 30, de novo, há uma repetição aqui,
Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, a Oliabe. Moisés está transmitindo aquilo que Deus falou no capítulo 31. E no verso 34 diz assim: também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Ele dispôs o coração. E no capítulo 36, assim trabalharam Bezalel e Oliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera inteligência, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. E no verso 2, Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o compeliu a se chegar à obra para fazê-la. Sem disposição, sem um coração disposto a servir, eu não posso ser útil. Mas que bom que é Deus quem coloca essa disposição. Por um lado, nós somos ordenados a nos dispor, meus irmãos, a trabalhar com zelo. Paulo diz isso: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas por outro lado, quando nós somos enchidos por esse zelo, esse desejo de trabalhar, saiba, foi o Senhor que colocou no meu coração. Sem um coração disposto a servir, eu não posso ser útil no reino. Talvez você seja uma pessoa indolente no reino de Deus. Talvez você mal frequente a igreja. Talvez você não tenha essa disposição para servir. Mas saiba, você ainda tem talentos, você ainda tem dons. Se você é crente, você tem dons espirituais que podem ser usados. E se você não sente esse desejo, ou se você outrora sentiu, mas isso arrefeceu, ore ao Senhor, clame ao Senhor: Senhor, dispõe o meu coração, Senhor, põe no meu coração o mesmo desejo que tu puseste em Bezalel e a Oliabe, porque é o Senhor quem dispõe o coração. Pai, o meu coração está frio, eu perdi a vontade, eu perdi o zelo, eu perdi o fervor, eu não tenho mais zelo para cantar, eu não tenho zelo para trabalhar, eu não tenho mais esse desejo. Senhor, reacende em mim. Você precisa pedir, porque um coração disposto a servir é fundamental para a edificação do santuário de Deus. E por fim, em quinto lugar, nós temos o zelo e a excelência. Zelo e excelência. Então, pessoas chamadas pelo nome, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas habilitadas para toda boa obra, pessoas com o coração disposto a servir e pessoas que trabalham com zelo e excelência. Irmãos, a maioria dos crentes vive uma dicotomia. Às vezes eu observo na igreja, e eu não estou falando só da terceira igreja, mas também da terceira igreja. Gente que lá fora é o cara, é a mulher na sua área. São profissionais de excelência. São gente de ponta. Mas às vezes quando chega na igreja, desculpa a expressão, zero à esquerda. Nós precisamos, na igreja, de trabalhos tão simples e, bem entre aspas, seculares, quanto, por exemplo, gente trabalhando com tecnologia da informação. Como nós precisamos? Eu estou perguntando porque eu não sei. Eu sei quem é e quem já trabalha, mas quantos de vocês usam isso para o reino de Deus? Sim, lá no trabalho você já está fazendo para o reino de Deus, mas eu estou falando trabalhando diretamente com o reino. Nós precisamos de gente que trabalhe com, por exemplo, publicidade. Nós temos uma equipe de mídias, sabia? E alguns são irmãos amadores mesmo, que gostam de mexer, mexem bem, mas talvez haja pessoas aqui que sejam melhores e que são excelentes na área de TI. Você sabia que nós precisamos de gente para fazer cortes dos vídeos de várias mensagens que já tem no YouTube para a gente jogar no Instagram? E tem gente que consegue fazer, mas não tem tempo porque já tem várias coisas para fazer na igreja. E talvez tenha gente que saiba fazer isso, mas não se coloca. Você sabe, temos gente que é mais forte para capinar. Eu jamais confiaria no presbítero Davi para capinar coisa alguma. Não é? Mas, em compensação, ele é praticamente a agenda da igreja. Ele lembra tudo, anota tudo. E, de certa maneira, se não fosse ele, tinha muita coisa que ia passar batido.
E ele não faz isso porque ele quer aparecer, não. Ele faz isso porque ele sabe que o pastor dele é falho nessa área. E que bênção é ter alguém assim, que me lembra todos os dias. Segunda-feira já está lá, pastor, não esqueça isso, isso, isso. E eu peço para ele fazer isso. É uma habilidade. Você tem habilidades, mas você precisa, talvez você, na sua profissão lá fora, você trabalha com zelo e excelência, mas você usa isso mais diretamente no seu trabalho na igreja. E quando você faz com zelo e excelência, qual é a motivação lá? Médicos, eu preciso de médicos para treinar no aconselhamento bíblico. Eu descobri que médico pode ser uma bênção, porque ele tem o conhecimento da questão da doença, e hoje muita coisa que é pecado tem se transformado em doença, e tem muito médico que está seguindo o DSM-5 como Bíblia. Em vez de seguir a Bíblia, eu quero conversar com os médicos da igreja e treiná-los e mostrar, inclusive dentro da ciência, que eles podem manter uma visão bíblica do homem e eles podem trabalhar na saúde em várias áreas e me ajudarem, porque eu, como leigo, não posso passar remédio para ninguém, nem tirar remédio de ninguém. Nós precisamos de médicos de excelência que trabalhem nessa área. Talvez você esteja lá fora, esteja trabalhando, mas você não entende a visão bíblica do seu trabalho, porque você separa a vida. Aqui nesse texto nós descobrimos, meus irmãos, que Deus não separa, tudo é para a glória dele, tudo é espiritual, até uma habilidade artística. A gente tem habilidades artísticas. Quantas vezes você já viu painéis aqui feitos pela nossa irmã Suelen, por exemplo? Não é? Quem sabe que o nosso irmão diácono Emerson trabalha maravilhosamente com balões? Sim, quem não sabe deveria saber. E usa isso, eventualmente. Ele é um diácono, é um ofício, mas ele usa também uma habilidade dada pelo Senhor. Quem sabe que o nosso irmão Emerson está dando aula gratuita aqui para quem quiser aprender violão? Ele está usando habilidade artística. E o Espírito de Deus o moveu a ensinar essas pessoas. Ele pode, ao mesmo tempo, aproveitar e falar um pouco sobre vida cristã com esses jovens. Fica aqui a dica, diácono. Nós precisamos entender, queridos, que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. E tudo serve à edificação do seu santuário. E o que nós vemos como resultado? A segunda parte vai ficar para a próxima mensagem, se o Senhor Deus permitir. É unidade na diversidade, ou diversidade na unidade. Deus usa um Moisés, que está ali frente a frente com ele, o Senhor envolto nas nuvens, Moisés que desce e o seu rosto resplandece por um tempo. Deus vai usar Arão com aquele paramento das vestes reais, mas o mesmo Espírito de Deus usa Bezalel, que usando um termo meio anacrônico, mas contextualizando, vestiu um simples macacão com ferramentas e trabalhou para a confecção do santuário. Deus usa o zelador, Deus usa aquele que capina, Deus usa o pedreiro, Deus usa o médico, Deus usa o enfermeiro, Deus usa o gari. Mas o que nós precisamos entender a nossa vocação, depender da plenitude do Espírito, treinar para ser habilitados em toda boa obra, termos o coração disposto a servir e trabalharmos com zelo e excelência. Quando fazemos assim, nós vemos a obra de Deus. E por que a segunda proporção do dom de Cristo? Porque nós lemos isso na liturgia. E a graça foi concedida, Efésios 4, eu termino com isso, de 7 em diante, você pode ver lá. Na era da nova aliança, o Senhor Jesus já foi exaltado à destra de Deus, e o Cristo exaltado, temos visto isso ao expor Atos à noite. O Cristo exaltado derramou o seu Espírito sobre a igreja. E lá está escrito no verso 7, a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Na verdade, cada um de nós tem uma proporção do dom de Cristo. Cristo ressuscitou, e quando ele
subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Ele nos tomou da nossa escravidão e nos libertou. E a Bíblia diz que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Eles estão aqui na Escritura. Outros para evangelistas, pastores e mestres. É o que eu estou fazendo aqui. Para quê? Para treinar vocês, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Não é isso que está aí? Pode conferir. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos, agitados e levados ao redor por todo vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio, não só da cabeça, a cabeça é Cristo, não só da boca, mas de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Talvez você seja uma junta, mas é importante, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E nós não precisamos achar que porque eu não sei ensinar, ou não tenho um ofício ordenado, presbítero ou diácono, ou eu não presido uma sociedade interna, eu não possa ser útil. Você pode ser útil, mas você precisa entender qual é a sua vocação. E você precisa, na dependência do Espírito, trabalhar com zelo e excelência. Porque Cristo habita em nós. E Ele deu a proporção dos seus dons pelo Espírito Santo a cada um de nós, para servirmos com zelo. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, meu Deus, pela Tua palavra que nos foi pregada, exposta. Rogamos que o Senhor nos ajude, nos desperte sobretudo aqueles que estão ainda indolentes, Senhor, que são meros espectadores na igreja, que não têm, ó Deus, de fato participado ativamente com os seus dons e talentos. Ó Senhor, desperta vocações em nosso meio. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.